O pastor, no domingo passado, me pediu para que eu estivesse aqui à frente, trazendo uma mensagem, a mensagem do Senhor. E durante a semana, uma música, veio tocando no meu coração, porque eu me lembrei de uma mensagem que foi proferida aqui pela tia, eu chamo de tia Carla, esposa de Quito, e essa mensagem tocou muito ao meu coração. E é uma mensagem que fala sobre Neemias. E eu fui para um outro lado de Neemias, que é o lado da oração, que é algo que eu tenho comigo exercitado, durante esse tempo, um tempo com o Senhor. Eu tenho procurado a trabalhar, na minha vida, uma vida de oração também. E eu dei o tema para essa mensagem sobre a reconstrução começa pela oração. E coloquei diante do Senhor, o Senhor foi confirmando tudo aquilo que eu vou colocar para os irmãos, e que aquilo que eu não conseguir falar, que seja o Espírito Santo tocando os seus corações e fazendo com que os irmãos também consigam aprimorar a sua vida, em relação à oração. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias, pela tua presença conosco todos os dias, ó Deus, a causa ó Deus, de não sermos consumidos por esse mundo. Neste momento, ó Deus, que tu colocaste a tua palavra no meu coração, que os teus servos aqui presentes e aqueles que ouvem, ó Deus, pelas redes sociais, possam, ó Deus, ouvir, não a minha voz, a voz do Douglas, mas a voz do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar a cada coração nesta manhã. Que a tua presença superabunde os nossos corações, de tal forma, ó Deus, que aquilo que for falado traga, ó Deus, transformação para as nossas vidas, para as nossas atitudes e para tudo que o Senhor quer mudar em nós. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez pela oportunidade de estarmos na tua casa, podendo louvar o teu santo nome, quanto muitos, ó Deus, estão querendo e não podem. Ser com aqueles, ó Deus, que não estão aqui hoje. Tu sabes de todos os motivos e sabes, ó Deus, o coração de cada um. Muito obrigado mais uma vez, ó Deus, pela tua presença, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Então, só para a gente contextualizar um pouco, Neemias é filho de Eucalias e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico diante do Medo-Persa, Neemias aparece na narrativa bíblica com notoriedade. O nome Neemias significa o Senhor consolou. O fato de o texto bíblico não fazer nenhuma menção sobre a esposa ou filho de Neemias, e muitos intérpretes sugerem que ele possa ter sido um eunuco, porém não há nada conclusivo sobre isso. Na corte persa, Neemias possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era o copeiro pessoal do rei persa Artaxerxes I. Isso aconteceu no ano de 465 a 424 a.C. Isso fazia deste um homem da corte real que possuía grande influência e prestígio devido à sua proximidade com o rei e a confiança que ele desfrutava, já que seu trabalho não envolvia apenas escolher o vinho do rei. Isso diz em Neemias 2:1, mas evitar que ele fosse envenenado. Então, Neemias era um homem de destaque na vida do rei, e a leitura também diz que ele era confidente do rei também. Então, a gente tem essa parte histórica. Então, vamos lá para o capítulo 1 de Neemias. Nós vamos correr o livro todo, mas eu quero dar destaque ao capítulo 1, e nós vamos, eu sei que é uma leitura um pouco longa, mas nós vamos ler esse capítulo todo, porque faz parte um dos maiores momentos que Neemias teve com Deus. O momento em que ele estava diante de Deus e colocando diante de Deus a sua vida, principalmente o momento em que ele se coloca para Deus como aquele que iria reconstruir os muros de Jerusalém. Mas não só os muros, mas a vida também, ajudar aqueles a reconstruir a sua vida espiritual também com Deus. Então vamos lá. Vou ler na minha versão, a gente ainda não tem projetado, mas aqueles que quiserem também acompanhar pela sua versão. Palavras de Neemias, filho de Acalias.
No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltaram para mim, obedecerão aos meus mandamentos e os puseram em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Então, nesse primeiro capítulo, nós vamos ver, Anani voltando de Judá com alguns outros. Neemias o pergunta, o que estava acontecendo com Jerusalém e com o seu povo, acerca daqueles que sobreviveram no cativeiro. E o irmão comunica a ele que aqueles que sobreviveram estavam passando por grande sofrimento e humilhação. O irmão ainda lhe diz que o irmão e os outros dizem que os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas destruídas pelo fogo. Isso está escrito em Neemias 1:4. Com a notícia, Neemias se entristece, cai em choro e passa dias pensando nisso e lamentando-se profundamente. E ao mesmo tempo jejuava e orava a Deus. Mesmo com o coração entristecido, Neemias levanta um grande clamor, uma oração fervorosa a Deus, relatando tudo o que estava em seu coração. Podemos dizer que Neemias orou com fervor ao Senhor. Mesmo sabendo de tantas notícias tristes, Neemias não permitiu que o desânimo dominasse e decidiu em seu coração reagir, primeiramente colocando diante de Deus todas as suas preocupações e se colocando como instrumento na missão de reconstruir os muros da cidade. E aí eu vou partir para algumas lições em relação à vida de Neemias e em relação à oração. Se a gente analisar, Neemias tinha uma posição confortável. E quantos de nós, por muitas vezes termos uma posição confortável, não lembramos, muitas vezes, daqueles que sofrem, daqueles que passam necessidade. E eu fico imaginando o coração de Neemias, um coração, nesse momento, pensando no seu povo, na sua gente, a tristeza que ele recebe esse relato, de seus irmãos e outros, a tristeza com que ele se coloca, porque ele estava bem, ele estava vivendo num lugar para ele tranquilo, ele tinha um lugar de destaque diante do rei, mas o seu povo estava sofrendo. E aí eu coloquei como esse primeiro ponto sobre a questão do orar fervorosamente. A preocupação com os seus fez com que Neemias tivesse compaixão de seu povo e orasse por ele.
mas ele também se colocasse à disposição do Senhor. E aí isso veio à minha memória como algo que eu acho que eu não tenho feito isso. Orar e se colocar à disposição do Senhor. Às vezes nós colocamos diante de Deus algumas questões, que envolvem até outros, né? Mas nós não nos colocamos como instrumentos do Senhor. Às vezes nós vemos a dificuldade do irmão, a gente até ora pelo irmão, mas a gente muitas vezes não se oferece nem para dar uma ajuda. Talvez aquele irmão também não queira aquela ajuda, mas a gente já perguntou, e eu fiquei pensando nisso quando eu li essa passagem. Mas para que tudo isso ocorresse, foi preciso momentos de orações fervorosas. E aí eu vejo ali, nesse momento na vida de Neemias, o reconhecimento dos pecados, o reconhecimento daquilo que não estava certo, o colocar diante de Deus, não só aquilo que inquietava o seu coração, mas pedir ao Senhor perdão, e a oportunidade de poder ajudar aqueles. Isso está no capítulo 1. E como evidência da soberania de Deus, podemos ver a resposta do Senhor se confirmando na vida de Neemias. A gente não vê no capítulo Deus falando, mas a gente vê a ação de Deus sobre a vida de Neemias. Então, Neemias é copeiro do rei. E eu acredito que Deus nos coloca em algumas posições, justamente porque Ele quer fazer a sua obra naquela posição que eu estou. Então, Neemias, sendo uma pessoa de destaque, né, ele era confidente do rei. E o rei lhe vem entristecido, a Bíblia relata isso. E como oportunidade, Neemias pede autorização ao rei para reconstruir os muros de Jerusalém. E em resposta às suas orações, o Senhor lhe concede estratégias militares, o Senhor lhe concede estratégias políticas e administrativas, e a capacidade de liderar uma tarefa tão difícil com muito sucesso. Tudo com a anuência do rei. Porém, a oração, o jejum, o fizeram entender a tarefa que Deus lhe confiara e que ele jamais lhe faltaria ou falharia. E vemos ali, principalmente nesse capítulo, né, no capítulo 2 de Neemias, a ação de Deus sobre a vida de Neemias. O momento em que Deus, né, faz com que o rei perceba o seu entristecer. Às vezes a gente passa por alguém, a gente não percebe que a pessoa está triste ou que está angustiada, mas o rei percebeu. E ele tinha intimidade com o rei e ele colocou diante do rei a verdade. E a partir dali, como ele já havia orado, como ele já havia pedido orientação a Deus, ele pediu permissão ao rei que o desse esse pedido. E ele foi relatando para o rei o que ele precisava, né? Ele colocou dentro dessa conversa com o rei, e aí a gente vê também no capítulo todo, o que Deus havia falado, né? Com o que ele tinha sentido e o que ele poderia fazer para conseguir cumprir essa tarefa tão difícil. E Deus também ali cumpre que ele não faltaria ou falharia. Se cumpre na vida de Neemias. E quantas vezes, irmãos, nós oramos e o Senhor vai nos respondendo com tantas coisas na nossa vida. E a gente às vezes não percebe. E aí a gente vê também, aí eu até peguei de Tiago no capítulo 5, versículo 16b, a gente lê muito essa passagem, né? Mas tem uma parte A, mas eu quero só pegar a parte B. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O que Neemias estava pedindo, irmãos, não era para ele. A causa era grande, urgente. O que Neemias estava pedindo a Deus não era para ele. E o Senhor foi lhe respondendo, porque foi o Senhor que colocou ele lá. O Senhor que colocou ele nessa posição de copeiro. E através da vida de Neemias, coisas foram acontecendo, porque ele orava a Deus, ele pedia orientação a Deus e colocava-se com o coração sincero diante de Deus. E falávamos essa semana sobre o quanto as nossas orações têm sido tão superficiais. O quanto nós sabemos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, mas o quanto que nós não nos derramamos diante de Deus. O quanto que não colocamos diante de Deus tudo aquilo que está dentro da gente. Às vezes nós queremos esconder de Deus algumas coisas que Ele sabe,
mas Ele espera de nós atitudes. Ele espera de nós atitudes como Neemias. Primeiro, irmãos, de orar, colocar diante de Deus. E depois, o Senhor vem trazendo as respostas. Ele vem encaminhando todo o processo de Neemias, mas ele também se coloca numa posição, né? Ele se posiciona e diz: Senhor, me concede isso, para que eu seja o resgatador, que eu seja aquele que vá reconstruir esses muros. Então, oração e ação. Oração e posicionamento. Eu vejo muito isso na vida de Neemias. E eu coloquei uma frase aqui de Martinho Lutero que diz o seguinte: se eu negligenciar a oração por um único dia, perderei muito do fogo da fé. Irmãos, quando nós negligenciamos os nossos momentos de oração a Deus, nós estamos perdendo, vou dizer que isso de uma forma rápida, mas gradualmente, a nossa fé. Porque não colocamos diante de Deus, porque a gente já acha, né? Porque Deus é onipresente, onipotente, e a gente já acha que está tudo certo. E Neemias nos ensina que é preciso colocar diante de Deus, é preciso também se posicionar. E no ponto 2, né, que eu coloquei, sobre a grandeza de Deus, a grandeza daquilo que Neemias sabia, do quão grande era o Deus. Eu poderia dizer, a grandeza do Deus de Neemias. Neemias reconhece a grandeza de Deus, do Deus que ele serve. E encontramos evidências de que ele em nenhum momento duvidou do que o Senhor poderia fazer através de sua vida. Muitas vezes não reconhecemos o quão grande é o nosso Deus e o que Ele pode fazer. Nós cantamos, quão grande é meu Deus. Nós cantamos, mas será que nós temos a dimensão? Será que nós sentimos na totalidade a grandeza desse Deus? Eu acredito que quando a gente passa por algumas experiências, e eu já vivi algumas de saúde, a gente vê a mão e a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas no cotidiano, no dia a dia, muitas vezes, Deus está fazendo coisas grandiosas e nós não estamos percebendo. Deus está nos colocando em lugares, em oportunidades, para glorificar o nome dEle e nós não estamos percebendo. E muitas vezes nós não temos a dimensão desse grande poder do nosso Deus. Mas é preciso que nós coloquemos na oração, também nos coloquemos como instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos na mão de Deus. Eu sei que o meu Deus é grandioso, mas Ele quer me usar como instrumento para mostrar o seu poder, para manifestar a sua glória sobre aquilo que Ele tem confiado a mim. Em Hebreus 13:8, ele diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo. Jesus não muda. Então, a grandeza dele, lá no tempo de Neemias, é a mesma grandeza de hoje. O que ele fez lá, ele pode fazer aqui também. E aí eu me coloco, né? Coloco essa questão para mim. O que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor quer fazer através de mim? O que Ele pede para que cada um de nós façamos no nosso dia? E a gente diz também, né, a Bíblia diz em Salmo 121:2, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. E Neemias tinha essa dimensão. Ele podia levar os olhos dele para o monte, que o socorro viria do Senhor. Que mesmo sabendo dessa tarefa difícil, né, ele poderia vencer, porque o Deus daquele que ele serve, nós servimos também, é um Deus grandioso, que pode todas as coisas. A grandeza de Deus, Neemias teve os seus olhos abertos para a grandeza de Deus, e não andou por vista, por aquilo que ele via, porque, irmãos, pensar num cenário de destruição, pensar em um povo que passa fome,
Pensar em algo que não é favorável, se a gente pensar sobre a questão. Eu estou no conforto, estou no quentinho. Pensar no que não é favorável é muito difícil. Pensar que você pode ser um resgatador, né, uma pessoa que vai ajudar aquele povo a reconstruir, é muito difícil, porque as notícias não são boas. Mas ele se colocou diante de Deus, né? E ele teve a fé, muita fé, no Cristo Jesus, em Cristo Jesus, né, que poderia fazer através da sua vida. E Neemias, no ponto 3, que eu queria colocar, que fala em Neemias 1:11, ele foi bem sucedido. Mas por quê? Ele disse o seguinte, em Neemias 2, de 6 a 8. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais o rei, se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Vemos que o favor do Senhor estava sobre a vida de Neemias, pois o que ele pedia ao Senhor era em prol de todos os seus, e de uma obra muito maior, a obra de Deus. Em tudo Neemias foi mantido, teve guarda-costas, cartas de recomendações e madeira necessária para a reconstrução dos muros e também para a sua futura residência. E aí eu me lembro do livro Conhecendo Deus. Deus quer fazer algo. E Deus vai nos dar todas as ferramentas necessárias para que se cumpra aquilo que é propósito e plano dele sobre as nossas vidas. Deus nos chama, irmãos, para uma obra muito maior. E não é uma obra para a minha vida ou para a sua vida, é para salvar outros. E nesse contexto, Neemias entendeu que o Senhor iria mantê-lo. Ele fez o pedido, que ele já tinha orado a Deus. Um diretor meu falou assim, o não eu já tenho, eu vou em busca do sim. Então Neemias deve ter colocado em seu coração, olha, o não eu já tenho, mas agora eu vou em busca do sim, porque o sim do Senhor eu já tive, a confirmação de que era para eu fazer isto, e Deus proverá, e Deus proveu. Mas o fato interessante é que, ao ser perguntado sobre o que ele queria, ele, antes de tudo, orou a Deus. E aí a gente vê que no texto já se fala, antes dele conversar com o rei, ele orou a Deus novamente sobre a orientação de Deus, ele pediu, fez esse pedido. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos pedidos a fazer, mas precisamos ser orientados por Deus sobre o que pedir. Então, Neemias, nesse contexto, orou a Deus e recebeu do rei tudo aquilo que ele pediu, mas tenho certeza de que o Espírito Santo falou ao seu coração do que ele precisava. Mas Neemias, nem sempre, nesse contexto, ele foi bem sucedido, mas ele enfrentou uma oposição. E aí é o ponto 4 que eu coloco para vocês, que está em Neemias 4, de 1 a 3. Sanbalate e outros tentaram desanimar Neemias com insultos, ameaças, raivas, zombarias e humilhação. Isso a gente vê em Neemias 2, 19 e 20 e Neemias 4, 7 e 8. E até coloquei aqui. Porém, quando Sanbalate, o horonita, Tobias, o servo amonita e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isto que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhe respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem moral em Jerusalém. E aí, no capítulo 4, 7 e 8, ele diz, mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados e todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Irmãos, quando Deus nos convoca
para uma boa obra, haverá oposição. Haverá aqueles que irão contra você, principalmente na obra de Deus. A gente vê isso claramente. Haverá oposição. E esses foram os que foram contra ele. E aí me lembrou, muito bem, veio à cabeça, Romanos 8,37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E é neste momento que vemos que a oração impede os planos do inimigo, que os planos do inimigo prevaleçam sobre as nossas vidas. Quando nós estamos, irmãos, imbuídos pela tarefa de Deus, pode se levantar um exército. A gente vê isso muito na Bíblia, mas na nossa vida a gente tem que ter essa visualização. Pode se levantar um exército, mas Deus vai garantir que sejamos bem-sucedidos, quando a obra é dele. Quando a obra é humana, não adianta. Mas quando a obra é do Senhor, nós vemos que o poder de Deus, é sobre aqueles que o conhecem. O inimigo virá contra nós, mas nunca nos deterá. Hoje, eu trabalhei muito tempo com administração, e nós trabalhávamos com algumas palestras. Fernanda trabalhou comigo também. Palavras motivacionais, palavras que eram positivas. Mas muitas vezes, lá, na realidade que nós vivíamos, as pessoas tinham palavras negativas sobre as suas vidas. E essas palavras negativas impediam que elas crescessem. Havia um trabalho muito grande, e Fernanda fazia mais essa parte também, de encorajar essas pessoas. Mas a coragem de Neemias aqui nesse processo é a coragem que vem do Senhor. Vem da fé inabalável de Neemias. Vem da forma com que ele compreendeu a sua missão. Vem da forma com que ele se colocou diante de Deus. E eu vejo muito claro isso, de quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente se derrama diante dele e coloca-se à disposição para o que ele quer fazer, não para o que eu quero fazer, mas para o que ele fazer, Deus faz com que nós sejamos bem-sucedidos. Pode vir a palavra que for, pode vir o que for que não nos desanime. É aquela questão do vento. O vento vem, faz assim, faz assado, mas ele não tem poder de me derrubar, porque ele não estava indo em nome dele, ele estava indo em nome de Cristo Jesus. Havia uma grande tarefa a ser cumprida e ele iria cumprir aquilo que Deus havia proposto em seu coração. A oração fortalece, é o ponto 5, Neemias 6:9. Queriam prender Neemias por 5 vezes diferentes. Tentaram desanimar a sua equipe por intimidação política. Isso está em Neemias 6, de 4 a 9. E Neemias começou com medidas contra a exploração. E assim diz, de 4 a 9. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes. E da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu. E Gasbu disse: tu e os judeus intentais rebelar-vos, e então edificas um muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. E puseste profetas para pregarem diante de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei-lhe dizer: de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventais. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu imagino que, ao ser bombardeado por tantas palavras, por tanto desencorajamento, alguém fica enfraquecido. Mas Neemias buscou a força que vem do alto. E eu me apeguei muito a esse versículo. E no finalzinho: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos.
Neemias ouviu aquilo tudo. Tudo que eles diziam contrário. Mas ele disse: agora, pois, Deus, fortalece as minhas mãos. Mesmo com isso tudo, com todos os desafios, Neemias continuou no propósito e pedia a Deus que o fortalecesse. E disse: agora, Deus, fortalece as minhas mãos. E quantas vezes, irmãos, nós, eu e você, estamos enfraquecidos? Algumas palavras vêm dizendo ao contrário. E a gente ouve, né, aquela questão de Jó, né, quando a mulher fala: abandona o teu Deus e morre, né, os amigos, né, abandona o teu Deus e morre. E ele, Neemias, diz: Deus fortalece as minhas mãos. Falta-nos muitas vezes a coragem de pedir ao Senhor que fortaleça as nossas mãos. A oração de Neemias, né, nesse momento, pede que o Senhor o fortaleça. E Neemias 8,10 diz assim: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebeis as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aí vem um outro contexto, né? É quando o povo é reunido e é lido, né, por Esdras, né, toda a questão das leis de Moisés também, né? Então, nesse contexto, a gente vê que o Senhor traz para a vida de Neemias a alegria, porque o povo tinha caído em si também nesse momento, né? Sobre as suas mazelas, sobre os problemas que eles tinham enfrentado e sobre quem eles eram. Eles tinham perdido a identidade, né? Um povo que só foi saqueado, uma terra onde tudo estava destruído, e Neemias vai para construir, e quando há essa reunião e a leitura, o povo cai em si sobre os seus pecados, sobre tudo aquilo que havia ocorrido, e ele diz para o povo, né? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias afirmou que Deus colocou um plano em seu coração para reunir o povo em famílias. Isso levou a Esdras, o sacerdote, a ler em voz alta a lei de Moisés. Isso está no 7,5. O povo chorou ao ouvir, mas Neemias disse-lhes para se alegrarem e lembrou-lhes que Deus é a sua força. Isso está no capítulo 8, 9. Então, a gente vê que quando o Senhor vem para fazer a sua obra, há arrependimento, há choro. Mas entendemos que esse entristecimento, ele não pode fazer com que paramos. Ele gera em nós uma transformação. E a gente entende que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí a gente vê que ao longo do livro, vemos um homem totalmente focado em Deus. Seu exemplo brilha através dos tempos para inspirar a seguir a Deus de perto. Ele nunca tomou crédito para si mesmo, mas deu glória a Deus. Ou seja, a vida de Neemias, né, desde o momento em que ele é copeiro, foi colocada diante de Deus. Havia um plano sobre a sua vida, e o Senhor, né, fez com que ele estivesse naquela posição, com certeza, para resgatar aquilo que havia se perdido. Não só para uma construção de um muro ou de portas, mas para a construção de vidas. E quantas vezes o Senhor tem nos convidado para algo maior, né? A vida de oração de Neemias refletia um crente que confiava em Deus. Um crente que confiava em Deus. Quando eles completaram o muro, ele declarou que as nações vizinhas reconhecessem que Deus os havia ajudado. Está no capítulo 6, 15 e 16. Várias vezes Neemias pediu a Deus que se lembrasse dele para sempre. Não só isso, mas ele desejava agradar a Deus e voluntariamente queria que Deus o observasse e estivesse com ele. Neemias compreendeu as consequências tanto da santidade quanto do afastamento de Deus. Quando ele repreendeu o povo por profanar o sábado, ele também os lembrou de que seus problemas
vinham de não serem santos. Isso está no capítulo 13, 17 e 18. O apelo para ser lembrado para sempre é refletido nas palavras de Jesus a respeito dos servos que sabiamente usaram os talentos que lhes foram dados. Isso está escrito em Mateus 25, que declaram: muito bem, servo bom e fiel. E aí a reflexão, para a nossa conclusão, é de que a posição, irmãos, que Deus tem te colocado, é uma posição em que Ele quer fazer algo na sua vida, através da sua vida. A posição que Deus tem te colocado não é uma posição para o seu bel prazer. A posição que Deus tem te colocado é uma posição para fazer algo para Ele. Algo bem, muito mais grandioso. Para salvar vidas, para fazer com que as vidas se arrependam, se colocam diante de Deus. Mas é preciso que a gente coloque isso diante de Deus. Coloque diante do altar. Eu pedi a equipe de louvor para vir aqui à frente, porque logo me veio aquele hino que diz: em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Neemias deixou no altar as suas preocupações. Neemias colocou diante do altar aquilo que o preocupava. A preocupação de Neemias era com aquele povo que estava vivendo humilhado, na miséria. Era o seu povo, era a sua gente que estava vivendo humilhado, triste. Havia destruição naquele lugar. Nós aqui temos o privilégio de não vivermos tanto em lugares destruídos. Mas quando a gente vê a história dos nossos missionários, quando a gente vê as questões de guerra, quando passa na TV, imagine, Petrópolis, nós vivemos aquele momento da catástrofe. Eu me lembro que no primeiro dia que eu saí, eu chorei na rua, porque estava tudo destruído. Lugares em que a gente passava e que a gente via os corpos pela rua. E a nossa reação, a nossa igreja teve esse privilégio, era de reconstruir. Era de trazer um pouco para aqueles que nos procuravam, de volta à sua dignidade. E eu fico imaginando o sentimento de Neemias, não me comparando, porque eu não chego nem aos pés de Neemias, mas eu fico imaginando o sentimento dele vendo mais uma vez o seu povo destruído. E aí eu comparo isso também àqueles que estão perdidos, aqueles que são filhos, que conheceram também a palavra de Deus, que estão aí pelo mundo. A gente vê claramente o impacto também da desobediência a Deus sobre suas vidas. E eu fico também imaginando, será que eu e você estamos colocando essa mazela dessas pessoas diante de Deus, daquilo que aconteceu com eles? E a gente tem se colocado como um instrumento de Deus, como Neemias fez, colocou diante de Deus, como aquele que iria reconstruir os muros. Será que nas nossas orações, naquilo que a gente tem pedido a Deus, será que a gente está pedindo uma casa nova, um carro? E aí eu vou para a juventude, para eu me formar na faculdade, para eu ter uma profissão? Ou será que eu estou impedido para Deus, para que Deus possa trabalhar dentro do meu coração? E para que as vidas que eu tenho encontrado, encontrem também a salvação em Cristo Jesus, como um dia eu encontrei? Será que a nossa oração fervorosa tem sido sobre um problema que eu tenho? Um problema pontual meu, individual? Ou será que as minhas orações são por algo bem maior? Toda vez que o Ricardo vem aqui falar sobre missões, impacta a gente.
Mas a primeira missão que deve impactar o nosso coração é aquilo que o Senhor tem chamado a cada um de nós para fazer. Deus tem nos colocado, irmãos, em lugares. Deus tem nos dado oportunidades. Deus tem falado aos nossos corações. Deus tem mostrado coisas. Todos os dias alguém chega para você e conta alguma coisa. Conta uma novidade que aconteceu no dia, conta uma tragédia que aconteceu no dia. E diante disso, eu e você temos colocado diante de Deus aquilo que nós podemos também fazer. Há tanto sofrimento, há tantas coisas que este mundo tem passado. Irmãos, eu sou professor. Tem muitos aqui que são professores. Mas a gente vê dentro da sala de aula o quanto as pessoas estão destruídas e o quanto o reflexo vem nas crianças. E eu me questiono a Deus, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Tem dias que eu paro a minha aula para conversar com os meus alunos sobre assuntos, para ajudá-los, para aconselhá-los. Mas é preciso, irmãos, uma vida de oração. Uma vida que coloca realmente diante de Deus, expor diante de Deus tudo aquilo que está acontecendo. Tudo aquilo que estamos recebendo, às vezes a gente está tratando isso tudo muito natural. Alguém nos dá uma notícia ruim, a gente já logo fala, lá é assim mesmo. A situação é dessa forma mesmo. Mas nós não estamos nos comportando como a igreja. Se Deus nos chamou, irmãos, Deus nos deu um ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se Deus nos deu um ide, tudo que somos, tudo que temos, na posição que eu estiver, nós devemos estar diante de Deus. Nós vamos cantar esse cântico em fervente oração. E eu convido o irmão e a irmã que quer colocar diante de Deus o seu coração, quer se colocar mais e mais diante do serviço de Deus. Se você já entendeu aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, é o momento de colocar diante de Deus. Irmãos, não importa a distância. Neemias estava num lugar, eu vi, depois o pastor pode me puxar a orelha se eu estou errado ou não, são 1.500 quilômetros de diferença. Deus mandou ele para lá, de volta para Jerusalém. E ele tinha que voltar depois, né? Porque ele tinha dado um prazo para o rei. Às vezes Deus está nos enviando para lugares e nós estamos negligenciando aquilo que Ele tem falado conosco. Às vezes eu estou pedindo ao Senhor, eu não tenho visto resposta, mas porque eu não estou entendendo que aquilo não é para mim, mas é o que Deus quer fazer através de mim. Às vezes a forma de nós pedimos a Deus tantas coisas, mas nós não pedimos para Deus para nos usar. Nós não pedimos a Deus que fale aos nossos corações aquilo que Ele quer fazer através de nós. Então eu te convido nesse momento, fechar os seus olhos, ouvir, e se também você sentir a vontade para cansar, e cante também, mas cante com verdade. Pedir a Deus, colocando diante do altar dele hoje aquilo que ele tem te chamado, aquilo que ele tem convocado. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então agir.
fazer ele controlar. Irmãos, Neemias colocou tudo diante de Deus. Ele viu que quem controla é Deus. Eu não controlo nada, ele não controla nada. É Deus quem controla. Se você tem o desejo de colocar neste momento diante de Deus o controle da sua vida, coloque-se em pé nesse momento, para que a gente possa orar junto. Eu estou me colocando também em pé, pedindo ao Senhor que controle todo o meu ser, controle as minhas emoções, controle o meu coração, e que faça em mim a sua vontade, e que tudo seja para a honra e glória de Jesus. Queremos ver a glória de Deus? Coloquemos diante de Deus, colocando no seu altar tudo. Quando tudo perante o Senhor estiver, vamos cantar essa parte. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, vamos lá. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir, foi por Deus não sentir, que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Irmãos, talvez o convite de Deus hoje seja, não sei, veja no seu coração com o Senhor, em oração, de que você tem um filho que está fora da igreja, alguém muito querido que está fora da igreja, que você ora todos os dias por ele, que você intercede todos os dias por ele. Mas o convite de Deus é para que você entenda de que forma o Senhor pode fazer com que você ajude essa pessoa a se chegar a Cristo Jesus. Às vezes no meu ambiente de trabalho existem pessoas que precisam se chegar a Jesus e eu não tenho as estratégias, mas Deus quer te usar também. Às vezes eu tenho me mantido silencioso, só oro, coloco diante de Deus, mas não tenho pedido ao Senhor e não tenho me colocado como um instrumento do Senhor para a salvação destes. Ou eu não tenho orado ao Senhor para que Deus envie os seus anjos também. Não duvido das orações de ninguém. Cada um sabe a sua oração. Cada um sabe aquilo que pede ao Senhor. Mas Deus pede para que nos posicionemos, para que tomemos ação,
para que não duvidemos, para que entendamos a grandiosidade que Ele é, para entendermos que não fomos, irmãos, não estamos aqui simplesmente para viver a vida do jeito que a gente quer, mas para viver a vida do jeito que Ele planejou para cada um de nós. E esse trecho, se orares, porém, sem o teu coração, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as nossas orações. Será que é mecânico? Ou será que nós estamos expondo para Deus e conversando com Deus? Eu costumo dizer que as nossas orações não precisam de um lugar preparadinho, mas é quando a gente realmente sai daqui de dentro. A lição até de hoje fala muito isso, né? Quando o Espírito Santo trabalha dentro dos nossos corações. Então que o nosso pedido a Deus, que as nossas orações a Deus, sejam para que Ele fale aos nossos corações, para que Ele confirme nos nossos corações aquilo que Ele quer fazer através de nós, e que não fiquemos só sabendo do que Ele quer fazer através de nós, mas que possamos partir para a ação, que possamos compreender para o que fomos chamados realmente. Senhor, aqui nos colocamos diante do Senhor. Neemias rompeu as barreiras, ó Deus, da humilhação, da tristeza, da angústia. E quantos de nós aqui também, ó Deus, temos barreiras da tristeza, da angústia? Quantos de nós aqui, ó Deus, temos isso dentro do nosso coração? Mas como Neemias hoje, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a transpor todas essas dificuldades. E que possamos, ó Deus, realmente viver aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que saibamos, ó Deus, que o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria, ó Deus. E que mesmo no meio de problemas cotidianos, comuns, é a Tua mão que nos sustenta. Mas faça-nos, ó Deus, também entendedores, ó Deus, daquilo que o Senhor tem nos chamado. Muitas vezes, ó Deus, daquilo que nos entristecemos é porque não estamos, ó Deus, no Teu plano, no Teu propósito. Mas ensina-nos, ó Deus, como Neemias. Ensina-nos, ó Deus, a estarmos disponíveis para fazer a Tua vontade. Disponíveis, ó Deus, para neutralizar aquilo, ó Deus, que temos recebido como palavra negativa, ó Deus, do inimigo de nossas almas, ó Deus. Para que nós possamos cumprir fielmente aquilo que o Senhor tem nos convocado, aquilo que o Senhor tem nos chamado. Ó Deus, que todos os dias nos lembremos, ó Deus, que quem controla o nosso ser é o Senhor. Que não temos o controle de nada, ó Deus, mas sim o Senhor. E que peçamos sempre, ó Deus, a Tua orientação, a Tua direção. Que os nossos pedidos sejam sábios, ó Deus. Que os nossos pedidos glorifiquem o Teu santo nome, ó Deus. Que não amasseiem os nossos egos, os nossos desejos individuais, mas que seja sempre por algo muito maior, ó Deus. Que vidas possam ser impactadas pelo Teu Santo Espírito através das nossas vidas. Que sejamos cada um instrumento da Tua vontade. E se há alguém, ó Deus, que entrou aqui nesta manhã e que não Te conhece, que possa perceber, ó Deus, o quão grande o Senhor é nas nossas vidas. Aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer mexer em seus corações, aquilo que o Senhor quer transformar. Se há espírito de angústia, de tristeza, ó Deus, que hoje haja alegria, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é que tem sustentado as nossas vidas. O Senhor é quem direciona. Mas que para isso, os nossos corações estejam sensíveis a serem entregues ao Senhor. Que todo o nosso ser seja controlado realmente pelo Senhor. Que as nossas orações fervorosas, ó Deus, sejam orações que
glorifiquem, que dignifiquem o teu santo nome e que nos tragam, ó Deus, respostas para aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Que possamos, ó Deus, cada um de nós nos posicionarmos realmente, ó Deus, não fugirmos daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. E se tem alguém, ó Deus, também em nossos corações, em que o Senhor já tem nos ajudado a trabalhar para que possa te conhecer, que possa ser liberto pelo Senhor, que o Senhor a cada dia fale aos nossos corações, nos encorajando, nos dando palavras sábias, nos dando, ó Deus, o discernimento daquilo que é do Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado porque aqui nesta casa, na tua casa, ó Deus, entendemos que é o Senhor quem controla as coisas. E que a ação humana, ó Deus, não tenha poder aqui neste lugar, mas que seja o teu Santo Espírito nos impulsionando para a verdade que liberta, a verdade que transforma. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua presença constante em nossas vidas. Obrigado por esta palavra, Deus, e aquilo, ó Deus, que falta ser completado. Que o teu Santo Espírito possa falar em cada coração, em nome de Jesus. Amém.